Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Convidamos agora o nosso irmão, amigo, o Alexandre, encarregado dos ensinamentos da noite de hoje, para nos trazer os seus ensinamentos. E mais uma vez agradecemos. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Parafraseando o meu irmão Adriano, que Jesus seja uma constante em nossos corações. Gente, foi interessante. O Domingos, eu cheguei no sábado para falar com o Domingos, né? Olha lá. Não, foi no sábado que eu conversei com você, no domingo. Não, no domingo foi no sábado. Não, foi no sábado. Aí eu cheguei para o Domingos e falei, Domingos, sexta-feira sou eu. Aí ele falou, não, sexta-feira é você. Eu falei, qual que é o tema? Ele olhou para mim, não tema. Eu falei, Domingos, não tema.
Aí eu falei, é? Então o tema hoje, domingo, é não tema. Tá vendo? Gente, se vocês precisarem de alguma inspiração, procure o Domingos. Ele falou, Alexandre, você quer usar o suporte? Eu falei, Domingo, talvez eu precise. Não, porque se qualquer coisa, você te dou um suporte lá na sua casa, então você leva embora, né, Domingos? Então vamos lá. Gente, o tema é não tema. Não tema que vai abrir o tema. Eu devia ter aberto antes. Ah, tá aqui, pronto. Que legal. Vamos lá, fechar. Um dos temas que eu tenho aqui. Apresentação. Visualidade atual. Não tema. E aí, pessoal? Quem de nós aqui que já não sentiu ou está sentindo ou sente qualquer tipo de medo? A gente tem medo do escuro, a gente tem medo de mortos, de espírito, tem medo de espírito. Tem medo de lugar fechado? Ah, não vou olhar lá. Tem medo de lugar. Vou perguntar para vocês. Tem medo do quê? Medo do quê? De inseto. Medo do quê? Aranha? Legal. Tem medo do quê? Sapo. Medo do quê? O senhor? Da sua mãe? Medo da sua mãe? Gostei. Aí foi sincera, né? Tem medo da mãe dela, tá certo, né? E eu vou contar depois uns negócios para vocês que vocês vão achar interessante. Mas eu preciso de uma ajuda antes de iniciar a conversar sobre o medo. Eu vou precisar de uma ajuda, porque como eu estava com medo, então eu precisei de alguém trazer aqui para ser meu parceiro, para eu não ter medo. Eu trouxe 2 pessoas, só que um deles eu tenho medo de colocar. Eu vou colocar o outro então. Pode ser? Falando, não sei, não entendi nada, mas vamos lá. Quer ver que bacana, gente? Depois eu volto aqui. Esse cara, para quem não conhece ele, vale muito a pena. Ele tem vários vídeos no YouTube, eu uso ele bastante. Está aqui, ó. Eu não sei como vai estar o som. Lê, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Você vai até a cozinha tomar um último copo de água e quando desliga as luzes, o seu coração dispara. A sua respiração começa a ficar ofegante. Está tudo escuro e você não vê nada. Então você começa a correr até o seu quarto. Quando você finalmente chega nele, você pensa, ufa, ainda bem que nenhum monstro me pegou hoje. Ah, e eu esqueci de comentar que nessa história você tem 35 anos de idade. O medo é uma das várias emoções humanas. Mas, na verdade, ele não é algo exclusivo aos seres humanos. Diversos outros animais também demonstram o que nós conhecemos como medo. Alguns exemplos são cachorros, ratos e peixes. Como o medo é uma emoção, ele precisa ser induzido por algo, que nós chamamos de estímulo. Esse estímulo geralmente é a percepção de perigo ou ameaça. E a nossa resposta a esse estímulo, que nós chamamos de medo, causa desde mudanças nos nossos comportamentos, como quando começamos a correr ou congelamos onde estamos, até mudanças fisiológicas, como respiração rápida ou mudanças na circulação sanguínea para favorecer os nossos músculos que utilizaremos para correr ou lutar contra o que avaliamos como ameaça. A história que os seres humanos têm com o medo parece ser antiga, bem anterior aos próprios seres humanos, na verdade. A habilidade de sentir medo é extremamente positiva para o indivíduo e, consequentemente, para uma espécie. Pense no seguinte: 2 zebras estão cavalgando livremente em um campo aberto quando, no horizonte, elas avistam um leão. O coração da primeira zebra dispara. O sangue começa a ser realocado para os seus músculos. Sem nem pensar, ela dá meia volta e cavalga ainda mais rápido para a direção oposta. A segunda zebra não se importa e continua a cavalgar na direção em que estava indo. Alguns minutos depois, ela vira uma presa fácil para o leão que estava faminto. A habilidade de sentir medo é o que faz animais evitarem situações que poderiam colocá-los em risco, como um predador no horizonte, uma tempestade no céu ou um barulho extremamente alto que parece estar próximo.
Em seres humanos, alguns medos parecem nascer com a gente, como por exemplo o medo de escuro. Ele é bastante comum em crianças e geralmente vai diminuindo com a idade. A origem do medo do escuro provavelmente remonta às épocas em que seres humanos eram mais vulneráveis no período noturno. Sentir medo do escuro quando você está andando em uma floresta no meio da noite deixa você em um constante estado de alerta, pronto para lutar ou fugir no encontro com qualquer predador ou perigo. Dessa maneira, você está sempre preparado e isso aumenta suas chances de sobrevivência. O mais interessante é que o medo do escuro, por exemplo, é essencialmente um medo do desconhecido. Nós não sabemos o que pode estar onde nós não conseguimos enxergar. Então o nosso cérebro faz a gentil tarefa de completar com o que geralmente é a pior coisa possível. Mas nós não precisamos nascer com todos os medos que nós vamos ter ao longo da vida. Seres humanos também têm a capacidade de aprender medos. Se você coloca um bebê recém-nascido em um avião, ele provavelmente vai ter o melhor dia da vida dele. Mas se você coloca um adulto que passou a vida inteira vendo documentários e vídeos sobre acidentes aéreos, esse é um medo que agora está no radar dele, e provavelmente a experiência de voar não vai ser tão agradável. Existe um experimento bastante controverso que foi feito em 1920 e que com certeza não passaria nos conselhos de ética de hoje em dia. Mas as pessoas não pareciam se importar muito com ética em 1920. Esse experimento é conhecido como o experimento do pequeno Albert. Alguns medos são inatos, ou seja, nascemos com eles, como o medo do escuro que eu falei agora há pouco. Outro medo inato é o medo que barulhos altos e perto de nós podem causar. A ideia por trás do experimento era entender se era possível condicionar medo em pessoas, ou seja, se era possível desenvolvermos novos medos após nascermos. Para testar isso, os psicólogos escolheram um bebê de 9 meses que foi apelidado de Albert. Na primeira parte do experimento, eles colocaram o pequeno Albert perto de coisas como um rato branco, um coelho, um cachorro, um macaco, máscaras com ou sem cabelo, algodão, lã, jornais pegando fogo e diversos outros objetos. Como esperado, o pequeno Albert não demonstrou nenhum medo a nenhuma dessas coisas. Então eles começaram os testes. Dessa vez, eles deram um rato branco para o Albert brincar. Depois de algum tempo, toda vez que o Albert tocava no rato, eles batiam o martelo em uma barra de ferro para fazer um barulho extremamente alto. A resposta natural de bebês para estímulos como sons extremamente altos é, como vocês bem podem esperar, chorar e demonstrar medo. Só que um detalhe muito importante. A reação de medo que o Albert mostrou não foi ao rato branco, e sim ao som. Então eles continuaram repetindo o processo. O rato branco era dado ao Albert e toda vez que ele tocava no rato, os psicólogos faziam um som alto batendo o martelo na barra de ferro. Até chegar ao ponto em que o barulho nem era mais necessário. Ao ver o rato branco, o Albert já começava a chorar e engatinhar para longe. Isso aconteceu porque o pequeno Albert associou o rato, que inicialmente era um estímulo neutro, ou seja, que não dá medo, ao som, que é um estímulo que desencadeia medo. Como resultado, a resposta emocional de medo, que antes era do som, foi condicionada ao rato. E não só ao rato, na verdade. O pequeno Albert começou a demonstrar medo de outros estímulos peludos, como coelhos, cachorros e até uma máscara de Papai Noel que tinha algodão no lugar da barba. O resultado experimental? Medos podem ser aprendidos. E eles são diariamente por todos nós. Todo ser humano pode desenvolver naturalmente um novo medo quando exposto a situações assustadoras ou traumáticas. Uma criança que cai de uma árvore pode desenvolver medo de altura. Ou uma criança que de alguma forma se tranca em um armário pode desenvolver medo de lugares fechados. A função do medo é, essencialmente, minimizar ou evitar danos. Um estímulo imediato, como uma cobra embaixo dos nossos pés, nos faz focar a nossa atenção e isso pode salvar as nossas vidas, nos fazendo reagir sem nem pensar cuidadosamente em todas as alternativas. E a área do nosso corpo que parece garantir que nós sintamos essas emoções são as nossas amígdalas. É bom não confundir com as que você tira quando tem uma inflamação. Eu tô falando das do cérebro. Algumas pessoas têm uma condição clínica ou de algum modo danificam as suas amígdalas e isso faz com que uma parte delas não consiga experienciar medo. Isso não é necessariamente debilitante. É possível continuar a viver mesmo com essa condição, só que não sentir medo coloca o indivíduo em situações perigosas que uma pessoa com medo não se colocaria. Tipo ver uma cobra e tentar tocar nela ao invés de sair correndo. Alguns dos nossos medos também são um produto da época em que nós vivemos e dependem do contexto da nossa sociedade. Uma pesquisa feita com alunos do ensino médio nos Estados Unidos, poucos anos após o 11 de setembro, perguntou quais eram os maiores medos que eles tinham. A resposta que mais apareceu foi o medo de ataques terroristas. Em segundo lugar, aranhas.
Se você repetisse esse experimento no alto da Guerra Fria, você provavelmente receberia respostas como medo de bombas nucleares entre as mais votadas. E se você fizesse mais uma vez esse experimento, só que durante a Segunda Guerra Mundial, o medo de guerra ou morte também estaria entre os mais votados. A nossa emoção de medo é um resquício evolutivo que nos ajudou a chegar até onde nós chegamos como civilização. Fazia muito sentido ter medo de escuro na época em que os nossos ancestrais andavam sozinhos à noite em campos abertos. Mas a partir do momento em que começamos a viver em coletivos, como sociedade, esse medo começou a perder relevância e começou a dar espaço a outros medos. A ideia de experienciar medo é, como dito antes, que você possa agir com rapidez para desviar de situações que poderiam te colocar em perigo, como um predador que aparece poucos metros à sua frente. Esse é um medo racional, porque existe um perigo real que nós temos que lidar, o predador. Mas seres humanos são mais complexos do que isso. Se nós mantemos um estado de alerta e preocupação, mesmo quando não há um perigo real perto de nós, você tem medo do desconhecido, você fica apreensivo. É como se o seu corpo estivesse 24 horas por dia preparado para combater uma ameaça que você nem sabe se realmente existe. Isso é o chamado medo irracional, e ele pode levar à ansiedade que pode durar bastante tempo. Pessoas que viveram em cenários de guerra ou conflito, por exemplo, podem perceber ameaças e entrar no estado de medo irracional, mesmo quando não há mais uma ameaça direta. Isso é um resquício da nossa evolução. Esse estado de medo constante vira ansiedade, e essa ansiedade tem efeitos fisiológicos bem reais, como problemas cardiovasculares que vêm como uma consequência do constante estresse ao qual o indivíduo está condicionado. Uma das partes que eu mais acho interessantes no estudo dos medos é que eles podem ser desaprendidos ou controlados. Lembram do pequeno Albert? Os psicólogos que realizaram o experimento não tiveram tempo de fazer nenhum procedimento após o experimento para fazer o Albert perder os medos que ele tinha acabado de ganhar. Isso é meio cruel. Mas alguns anos depois, em uma das palestras dadas por Watson, um dos psicólogos que realizou o experimento, uma mulher estava presente. Enquanto Watson descrevia o experimento do pequeno Albert, Mary Cover Jones ficou extremamente interessada em conduzir experimentos para descobrir como eliminar a resposta emocional de medo em crianças. No seu estudo, ela foi apresentada a um menino chamado Peter, que tinha cerca de 2 anos de idade, e possuía um medo de coelhos brancos e objetos peludos bem parecido com o do Albert. Ela conseguiu diminuir o medo que o Peter tinha dos coelhos brancos, expondo ele controladamente ao animal e a outras crianças que não tinham medo dele. Isso é conhecido na psicologia como condicionamento direto. E por ser a primeira psicóloga a descondicionar, ou seja, remover o medo, ela ficou conhecida como a mãe da terapia comportamental. Muitas pesquisas envolvendo respostas emocionais, não só ao medo, foram feitas desde então. Muitas pessoas gostariam de perder completamente todos os seus medos, porque nós geralmente vemos eles como algo ruim. Mas essencialmente foram os nossos medos que nos afastaram de perigo durante a nossa evolução. Todos nós precisamos ter um pouco de medo para evitar correr riscos desnecessários. Se nós tivermos medo demais, ele vira uma fobia. E isso tem efeitos bastante negativos na nossa vida diária. Se nós tivermos pouco medo, viramos indivíduos que constantemente entram em situações de risco desnecessariamente. Mas se nós tivermos a quantidade ideal de medo, nem muito e nem pouco, apenas o suficiente para reconhecer riscos e controlar as nossas respostas, podemos viver tranquilos com nós mesmos sabendo que, no fim, somos todos humanos e possuímos uma mentalidade complexa, mas ao mesmo tempo incrível. Muito obrigado e até a próxima. Pedro Emílio. Esse rapaz aí chama Pedro Emílio. Ele é estudante graduando de Física, é engenheiro elétrico também, e ele tem vários canais que ele compartilha o conhecimento dele, principalmente de Física. Eu gostei muito dessa explicação inicial sobre o medo. Mas se a gente pegar essa explicação para entender todo o mecanismo do medo, aqui, cientificamente, a gente consegue extrair de onde que vem esses medos. Tá? Mas agora vou voltar para a gente aqui, nós espíritas. Antes de eu projetar aqui, vocês sabem me dizer quais são os maiores medos dos espíritas? Opa! Cidinha, você acertou o maior. O maior... Pois não, seu Antônio? O senhor acertou o segundo maior, seu Antônio. Qual o próximo?
Você acertou o terceiro maior. Tchau, gente. Vai embora. Não, sem condição. Gente, é isso aí. É isso aí. Numa pesquisa, vou mostrar para vocês aqui. Numa pesquisa, aquelas pessoas, nós aqui espíritas, temos exatamente esses medos. Eu vou colocar aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Aí, a gente vai falar assim, puxa vida, Alexandre, a gente está aqui, está estudando, está aprendendo, lê o livro dos Espíritos, lê o Evangelho, temos o Domingos, por que a gente vai ter medo? Mas está aqui, ó. Se a gente restringe ao âmbito de nós espíritas, medo da vida, medo da morte, do futuro, dos relacionamentos dos outros, dos espíritos, medo da reencarnação. Sem olhar aqui, por que nós espíritas temos medo da reencarnação? Por que nós espíritas temos medo da vida? Vocês pararam para pensar nisso? Mas nós temos medo da vida. Por quê? Vamos lá. Por que a gente tem medo da vida? A gente tem medo da vida, ou seja, do que a vida nos oferece em termos de conjuntura e possibilidades. Na verdade, o medo é de fracassarmos, porque a gente sabe que a gente está aqui tendo uma oportunidade de resgate, de aprendizado, de evolução. Então, um dos nossos temores, um dos nossos medos é fracassarmos nessa combinação, nessa proposta, nesse acordo que nós fizemos, porque nós fizemos aí uma combinação, nós temos um planejamento reencarnatório, e um dos medos de nós aqui, conhecedores da doutrina, é fracassarmos nessa acordo, nessa combinação, nesse planejamento que a gente fez. Então na vida a gente tem medo disso. Vamos lá. Medo da morte. Quem falou medo da morte? Seu Antônio. Medo da morte. A gente vê um monte de obra bonita sobre a morte, né? Aí a gente assiste aquele filme lá do Nosso Lar, vê aquele lugar bonito, vê as situações. Eu queria estar lá, né? Tem uma novela, isso é antigo, hein, gente? A novela chama Viagem. Quem que aqui conhece a novela Viagem? Eu pensei que era só eu que era velho aqui, né? O resto também conhece, né? Chamei todo mundo de velho, agora todo mundo deu risada ainda, mas vamos lá. Tem uma passagem naquela novela em que o Antônio Fagundes chega, eu só conheço os nomes, não lembro os personagens. O Antônio Fagundes chega e ele encontra Cristiane Torlone, e eles estão num lago, aquele negócio bonito, azul. Quando você olha aquilo lá, eu quero morrer. Né? Mas não é para encontrar a Cristiane Torlone, viu, Dani? É o lago local lá. Né? Então, gente, a gente tem medo da morte. A gente tem medo do quê? Do que a gente tem? Do desconhecido. Mesmo a gente aqui aprendendo, recebendo, tendo informações a todo momento, sendo inspirados nesse momento, o nosso medo da morte se faz presente. Tá? Há uma coisa bacana, se eu fechar aquela porta agora, que a Maria do Carmo entrou ali, e deixar ela apagada, no escuro, olha lá, saiu correndo. Vocês acreditam que tem espírita que tem medo de ficar trancado dentro do centro espírita? Tem. E tem história de espíritas que ficaram trancados aqui dentro do centro espírita, que ficaram desesperados. Aí a gente abriu a porta, o que aconteceu? Vai que parece algum espírito aqui. Nossa ferramenta de trabalho são os espíritos. Por que a gente vai ter medo deles? Mas temos. Vocês esperam hoje eu sair antes, primeiro? Tá. Mas vamos lá. Medo do futuro. Acha-se associado à pós-morte, como visto acima, mas também se enquadra na extensão dos dias, nossa atual experiência encarnatória, imaginando que haverá ainda muitos débitos para serem ajustados e experiências desconhecidas, as quais não temos ideias se conseguiremos ou não
administrar e sermos exitosos. Novamente, isso vem o medo do êxito na prova. Né? Quando a gente está aqui se preparando para passar para o vestibular, a moçada que está para ver, você vem aquele receio e fala, se eu não passar e tal. Nós, a gente acaba antecipando situações. Tá? E o ser humano tem uma característica bem interessante. Os animais, como ele mostrou aqui, como ele mostrou da zebra e do leão, eles têm medo. Eles têm medo. Mas o medo dele é um medo pautado num medo real, existente. O exemplo que ele deu da zebra ali, quando ela olha para o leão, ela fala, opa, vou ser comida. O quê? A zebra olha para o leão e fala, deu eu. Aí o que acontece? Toda aquela alteração que o moço explicou para a gente aqui, o Pedro explicou para a gente, acontece no organismo físico. O batimento cardíaco aumenta, injeta todos os hormônios, adrenalina, no sistema circulatório, faz com que isso vá para os músculos, nos dê força e a gente corre. Tá? Só que no animal isso acontece diante do fato em si. Nós, seres humanos, temos a triste característica de pensarmos em uma situação que nem aconteceu. A gente nem viu o leão na nossa frente e a gente começa já a trabalhar com os nossos medos. Tá? E quando a gente já começa a mentalizar esses medos, alguns dos nossos chakras, principalmente o chakra, o solar, o plexo solar e o cardíaco, tá? Eles são constantemente acionados. Ou seja, batimento cardíaco, a gente está sempre assustado, dá aquele... Quem aqui já não teve aquele friozinho vazio na barriga, vamos dizer assim, né? Dá aquele friozinho na barriga, e isso a gente faz sempre antecedendo situações que muitas vezes nem sempre são favoráveis. Vou numa entrevista de emprego, não vai dar certo, vou me enrolar, ele não vai gostar da minha cara, meu currículo não está bom. Vou ter o primeiro encontro com a namorada, não sei o que tem. Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez. E tem um fator desconhecido, nós, seres humanos, temos essas características. Tá? De termos esse medo, e esse medo já agir através do nosso pensamento, e a gente começar a sofrer por antecedência. A gente tem e traz essa característica. Né? Mas vamos ver o que mais aqui que ele fala a respeito dos medos. Quanto aos relacionamentos, tendo em vista o nível comum dos seres que habitam esse orbe, temos medo de nos abrirmos aos outros, com receio de sermos enganados, machucados, prejudicados. Disto resulta a ausência de plenitude, de envolvimento, de vivência dos sentimentos e das sensações que fazem parte da própria vida. Ou seja, é impossível saber o gosto das coisas e situações sem experimentá-las. A gente tem muito medo do que os outros vão pensar da gente. Não é assim? A gente vai num lugar... As mulheres, posso usar vocês de... Outubro Rosa, parabéns, a gente tem que pensar nisso, isso é uma homenagem às mulheres. Vocês são maravilhosas, obrigado, para mim. As mulheres vão numa festa, ficam 1h30, 2 horas para escolher a roupa. Né? Eu estou olhando porque eu não sei quanto que eu vou apanhar quando chegar em casa, Domingos. Aquela proposta de ficar na sua casa ainda está em pé? Então eu vou continuar. Aí, pai, põe aquela roupa, tal, chega para o marido. E aí, amor, gostou? Jóia, bom, tudo bem. Linda. Não gostei, vou lá e troca. Aí nós, homens, vamos lá colocar nossa jeans, né, nossa carça, né?
nossa farda, né, de cima. Essa aqui é aquela uma que a gente vai tudo quanto é lugar, né? Aquela camisa que geralmente está amassada embaixo do travesseiro, né? Você está dando risada porque você faz isso, Vinícius, eu sei. Eu também faço. É o uniforme. Aí a gente está pronto. Aí ela olha, nossa, vocês se arrumam muito rápido, vocês se preparam muito rápido. Aí, chega num ambiente, a primeira coisa que acontece é a mulher olhar para a roupa da outra que ela está vestindo. E olha e tal. Aí ela, estou me sentindo tão gorda. Ai, não sei o que acontece. Ai, e tal. Algum dos homens aqui já reparou para a roupa de algum outro homem? A gente tem medo do que o outro vai vestir, vai comparar, vai ver a gente do jeito que está. A gente já vai pensando nessas situações. Olha lá. Então a gente tem medo do que as outras pessoas vão pensar da gente. Eu dei o exemplo da roupa, mas muitas vezes a gente vai conhecer, vai num ambiente profissional, vai em algum evento, sempre vem essa preocupação, o que os outros vão pensar da gente. Olha um outro medo dos espíritas, quando são questionados em determinados ambientes, que religião que você é? Muitos espíritas ainda têm o medo de se dizerem espíritas. Tá? Por quê? Tem um medo do preconceito, tem um medo de como vai ser aceito naquele meio. Tá? E se a gente ainda ir para um âmbito que eu não quero tangear esse âmbito político, se a gente vai num lugar e começa a falar, já tem, e isso vai. Tá? Medo do que as pessoas pensam da gente. Vamos lá. Todos ou quase nos representam ameaças vivas, aquilo que projetamos ou desejamos para nós. Contudo, de igual forma, como anterior, não é possível antever com certeza absoluta e plena quem é o outro, como ele se comporta, ou por que ele age dessa ou daquela maneira. Somente vivenciando é que saberemos se o outro companheiro ou inimigo se quer nos ajudar ou prejudicar. Tem isso também, aquela sensação, será que ele veio, está falando comigo, será que ele tem alguma intenção? A gente sempre fica na retaguarda. Mas, eu vou mostrar para vocês uma importância. Deixa um pouquinho mais para frente, eu trouxe uns testes aqui que a gente vai fazer. Tá? Isso é importante. Curiosamente, de todos os medos antes listados comuns aos espíritas, o mais intrigante é o de espírito, Cidinha. Olha lá. Ó. Afinal, no cotidiano das instituições espíritas, com seus diversificados trabalhos, o contato e a parceria entre nós e eles, isto é, entre encarnados e desencarnados, é matéria-prima da atividade espiritista. Como podemos temê-lo se a teoria kardeciana nos explica detalhadamente quem são eles, quais suas características, de que modo que se processa a relação entre vivos e mortos? Há espíritas, muitos mesmos por aí, que se arrepiam ante a perspectiva de travarem qualquer contato com os espíritos, de presenciarem qualquer fenômeno mediúnico. Chegam a ter medo de dormir, de ficar sozinhos, de apagar a luz, na iminência de serem surpreendidos por alguém que já está do outro lado. Então, dá um medo de encontrar um espírito. E uma vez eu fiz uma brincadeira, eu acho que eu já contei aqui para vocês. Eu acho que eu tenho esse defeito. Vou lembrar agora, Ju, mas quem me influenciou muito foi o do seu pai. Ele foi nossa, eu amo seu pai de paixão. E eu acho que eu trouxe um pouco disso, peguei um pouquinho disso do meu tiozão. E vocês sabem que eu sou assim, às vezes eu faço umas palhaçadas, né, Domingo? Palha frita também, palha cozida, né? Aí eu cuidava da mocidade lá no Obreiros do Bem. Chegou lá na mocidade, eu vi que todos eles estavam ansiosos, aquela faixa de adolescência, né? Entre 12 até os 15 anos de idade. E chegou num tema que a gente foi falar a respeito de espíritos. Aí o Alexandre aqui, como não prestava, falei, gente, olha, hoje é uma aula séria, tá? Não que as outras não sejam, mas eu estou com um pouco de receio de que pode acontecer com vocês. Acho que um professor falar uma coisa dessa, Paulo,
eu tenho muito medo do que vai acontecer para vocês. Eu até pensei em falar com o pai de vocês aí. Aí já tinha alguns que já regalaram o olho desse tamanho. O que? O medo, né? Nossa, Alexandre, o que aconteceu? Não, eu falei, hoje eu vou fazer vocês verem um espírito, né? Bom, teve alguns alunos que pediram para ir no banheiro e não voltaram na aula, né? Aí vai, o que eu fiz? Eu fiz justamente isso. A gente estava numa sala, eu fui para outra sala. Chegou na outra sala, peguei uma caixa, assim, montei um tipo de um biombo, assim, entrei com o primeiro aluninho, falei, ele está lá atrás do biombo. Ei, Alexandre, ele está lá? Ele está lá? Tá lá. Só que eu não posso ir com você lá, senão talvez ele não apareça, né? Mas se ele aparecer, o que eu faço? Conversa com ele, né? E foi o primeiro aluninho lá. A hora que ele entrou assim, entrou no bioma, eu lembro da cena, ele olhava assim. A hora que ele olhou assim, ele ficou paralisado. O que eu fiz? Eu coloquei um espelho ali. Coloquei um espelho. Ele olhou, Alexandre, você acabou de ver um espírito encarnado, né? Então, o medo que eles colocam para a gente aqui de ver espírito, ter contato com espírito, nós vemos espíritos todos os dias. Quem me garante que não tem algum espírito aqui, que está desencarnado? Alexandre, eu conheço todo mundo. Não sei. Pode ser que tenha algum aqui. Pode ser que tenha vendo algum aqui, está aqui desencarnado. Qual que é a diferença da gente? A diferença do espírito para a gente, ele só está num plano diferente. Estou assustando ele? Não, né? Bom, tá. É Alexandre, não tem jeito. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Por que então medo da reencarnação? Vamos lá. Por que medo da reencarnação? Pela interpretação espírita, quando não aproveitamos as situações da nossa atual existência e continuamos a perseverar no erro, provavelmente teremos de retornar em condições existenciais mais difíceis, com maiores provas e sujeitos à reparação de outros débitos. Então, o ser olha para si, para a sua vida, para aquilo que considera quase impossível de realizar ou melhorar, e sente enorme receio de ter que retornar a esse vale de lágrimas, de falhar no processo reencarnatório. E é um grande receio também de nós, espíritas. E olha que interessante, a gente sabe que esse processo se faz necessário. E outra coisa mais interessante, vocês acham que em uma encarnação só a gente vai já está prontinho, vai evoluir, já pronto? Uma encarnação já deu certo, resolvi meu problema, já alcancei o ápice da evolução? Não. E o que vai acontecer? A gente vai ter que vir várias vezes, tá? E um dos medos é a falha nesse processo reencarnatório. E aí? Tá? A gente teve a oportunidade de conversar com vários amigos que fazem também exposição, e eles, às vezes, alguns confessam, Alexandre, às vezes eu tenho muito medo de ir lá, de a gente falar, se expor. Mas por que fulano? Por que ciclano? Porque muitas vezes, aquilo que eu estou falando lá, eu não executo. E se acontecer, e se, e a gente fica com os tais dos e se. Né? E isso trava a gente, não deixa a gente subir aqui, não deixa a gente falar, não faz com que a gente quebre essas barreiras. E olha que interessante, a partir do momento que nós vamos adquirindo a consciência e vamos evoluindo, a gente vai aprendendo a lidar com os medos. A gente vai aprendendo a não potencializar. A gente tem uma característica muito peculiar nossa, que a gente potencializa os nossos medos, a gente consegue aumentar as nossas dificuldades, e a gente também tem aquele dom de dramatizar um pouco. Né? Se a gente está passando por uma dificuldade, por alguma situação, a gente vai lá e conta uma história de sofrimento mesmo, de amargura, né? A gente detona nesse sentido. E muitas das vezes a gente esquece que
Se a gente está fazendo aquilo, a gente está se prejudicando. Tá? Não tem necessidade de fazer aquilo lá. Mas vamos lá. Assim sendo, cabe a pergunta: por que o Espiritismo destrói o medo de nós? Eu não vou colocar as respostas, não. A gente vai refletir aqui. Antes de colocar essas respostas, eu gostaria de fazer alguns testes com vocês. O medo, como o Pedro falou para a gente, ele se faz necessário. Por quê? Porque se a gente não tivesse um medo, a ponto de termos prudência, vamos dizer assim, a gente ia abusar de certas situações e nos colocarmos em risco, a nós e aos outros. Só que essa finalidade do medo, se ela for potencializada, ela pode se transformar em fobias. Aí por isso que a gente começou a perguntar: medo do quê? Medo da aranha. Quando apareceu a aranha aqui, eu olhei aqui, dei uma piscadinha, vi alguém fazendo umas caras feias, porque não gostou da aranha que apareceu ali. Então, se a gente potencializa esses medos, nós criamos as fobias. Essas fobias que são perigosas, porque elas às vezes nos limitam. Tem pessoas que têm medo de colocar o pé para fora de casa. Tem pessoas que não suportam ir num shopping center, estar envolvido com outras pessoas. Tem pessoas que têm medo de água. Vocês já viram gente que tem medo de água? Tem, existe. Então, essas situações, se a gente não controla, tá, pode levar a gente a um estado perturbador. Mas, Alexandre, como é que a gente presta atenção nisso no nosso dia a dia? Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Vou precisar de um voluntário. Vamos lá, quem que vai ser o voluntário? Vem cá, Domingos, meu voluntário. Fica de frente aqui para mim. Tem que subir, a gente tem que ficar no mesmo nível, tá? Vamos lá. Domingos, eu vou contar 1, 2, 3, você vai pegar a régua, não vai deixar ela cair. No 3 eu vou soltar. Domingos, vou abrir meu dedo no 3. Domingos, no 3, hein? 1, 2, 3. Muito bem. Muito bem. Domingos, vai ter que ser um pouco mais rápido agora. 1, 2, 3. Muito bem, Domingos. O que aconteceu? Olha lá. Eu não contei. Realmente, eu não contei. Agora, já que eu estou aqui, você falou dos medos, mas você não falou um dos primeiros medos que as pessoas têm quando começam a frequentar a casa espírita, que vai num curso. Qual medo que é? De fazer a prece. Pergunta assim, tem 50. Quem quer fazer a prece? Tem gente que tem 50 anos na casa espírita e tem medo de fazer a prece. A Dani tem uma técnica aí, né, Dani? A minha Dani, não é a Dani. Tem duas Dani, estou vendo ali no fundo, mas a minha não, porque não é minha, tá? É a Dani. A Danizinha. Tem a Danizona e a Danizinha. A Danizinha tem uma técnica. O que ela faz? Quando a gente tem que fazer a prece, a gente sabe disso, ela coloca... A Marluce está dando risada porque ela já passou por esse teste, né, Marluce? Né? A Dani vai lá e coloca um bombom embaixo da cadeira e cola, né? Quem tiver sentado e tiver um bombom colado embaixo da cadeira vai fazer a prece, né? Você já fez? Já, Marluce? A gente teve uma situação disso, que a pessoa acho que entrou, sabia desse teste, a primeira coisa que ela chegava na classe, ela já começava a abrir todas as cadeiras embaixo, né? Aí um dia a gente chegou, a Dani tinha preparado tudo, a pessoa estava lá. Quer dizer, a gente não ia descobrir nunca quem estava o bombom. Sabia a cadeira, né? Mas já... Mas olha que interessante. Outra coisa importante em relação aos medos. A gente está ficando sem medo, né? Eu não sei, Domingos, se é sem medo ou sem vergonha, tá? Mas já começamos a ficar já sem medo. Aí o que acontece? Ele fala uma outra coisa importante aqui, ele nos ensina. A propósito, eu recomendo para vocês
a leitura da obra As Dores da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, psicografado pelo Espírito, o Espírito é o Hamed, tá? As Dores da Alma, é interessante, ali tem muitos desses exemplos, eu tirei bastante exemplos dela, tá? E ele fala aqui interessante, uma coisa bastante interessante, muitas vezes, eu vou pegar até na tradução dele aqui, olha lá, quando estamos envolvidos pelo temor, não conseguimos avançar, realmente. Deixamos de ter ideias inéditas, de viver experiências interessantes, conhecer novas criaturas. Dessa maneira, apesar de o banquete da vida sempre ser oferecido a todos de forma semelhante e harmônica, ele passa despercebido. Então, muitas vezes, se a gente potencializa nossos medos, a gente deixa de participar desse grande banquete da vida, tá? E eu não estou falando aqui no sentido de usufruto material, de viver a vida, de carpe diem, não. Eu estou falando aqui do jeito de a gente viver uma vida sem dar muito valor aos temores. Porque não adianta a gente sofrer. Não adianta a gente sofrer com antecedência. Isso não vai levar a gente a nada. Ah, Alexandre, mas e aí? O que pode acontecer se eu não seguir o que a doutrina fala, os ensinamentos? Olha, você tem a oportunidade de resgatar e viver e fazer um novo recomeço. Aliás, um novo fim, né? A gente tem essa oportunidade, está sempre trabalhando. E olha lá, vamos brincar com os medos então. Vamos ver se vocês já perderam o medo de vocês aí. Trouxe um negócio aqui. Olha que tá. Gente, eu vou passando aqui. Vai cada um passando aqui. Se quiser mexer um pouco com a caixa, tá? Balança. Vai passando a caixa aí. E vamos ver o que vai acontecer aí. Deixa eu ver só um negócio aqui, gente, rapidinho. Tá bom, tá em ordem. Muitas vezes a gente deixa de tomar uma atitude. Muitas vezes a gente perde uma oportunidade de vir aqui e conversar e ter a oportunidade de receber esse amparo maravilhoso da espiritualidade. Por quê? Por medo. Às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente tem uma proposta de um serviço, uma oportunidade de evolução, um projeto. A gente não abraça. Por quê? A gente tem medo. A gente tem medo de encarar essas situações e não saber o que vai acontecer, né? É interessante termos a prudência, como eu falei para vocês aqui, mas se a gente não avaliar as outras situações, a gente pode perder muitas oportunidades. Um conselho muito bacana é a gente conversar com o próximo. E uma oportunidade maravilhosa é aqui o Portal da Luz. O Portal da Luz dá essa oportunidade. Não somente o Portal da Luz, qualquer casa espírita dá essa oportunidade. A gente vai encontrar aqui pessoas que estão aptas a nos escutar, para a gente compartilhar nossos problemas, nossas dificuldades, e não transformar isso em monstros, tá? Não transformar isso em temores, né? Então, a grande oportunidade de estarmos aqui, somos todos aqui irmãos, nós comungamos no mesmo pensamento, temos as mesmas ideias, e ela abriu, se abriu, meu Deus, ela abriu, não era para abrir, mas ela abriu, você abriu. Assusta mais alguém então? Você assustou? Não?
Você abriu. Ela abriu, gente. Então foi ela. E aí? Vai encarar esse medo? Você tem medo disso aí ou não? Você não liga? Não? Mas você não vai adiante com o seu medo? Tem certeza? Você quer continuar com esse medo assim? Ou você quer fazer alguma coisa? Quer passar esse medo para alguém? Não? Não quer compartilhar com ninguém? Compartilha com ele, vai. Desculpa, como que você chama? E ele? Dimas, passa seu medo fechado. É medo seu isso aí? Você tem medo disso aí? Você tem, Dimas? Tem? Encosta, fecha esse medo, passa para alguém. Você não quer encarar esse medo mais de perto? Certeza? Certeza? Não quer mesmo? Posso passar para outra pessoa? Então passa para outra pessoa, por favor. Vamos lá, vê se você consegue encarar esse medo. Vamos lá. A cara dela, gente, vocês precisam olhar para a cara dela aqui. Quer encarar esse medo? Você tem pavor, não é medo. Você não vai encarar esse medo? Ai, meu Deus. Mas alguém precisa encarar esse medo. Compartilha com alguém do lado de cá. Vamos ver, passa para a Cidinha, vai. Passa para a Cidinha. Seu Antônio, o senhor encara esse medo? Vê se o senhor encara. Seu Antônio, o senhor encarou o medo. Olha lá, olha o que aconteceu. Vem cá, seu Antônio, vem aqui comigo aqui, ó. Vem cá, vamos compartilhar esse medo aí. Olha que Cidinha, você se livrou de uma. Cidinha se livrou de uma. Vamos mostrar um medo pessoal aqui, ó. Olha o que é um medo aqui. Mostra aí, seu Antônio. É um rato, viu, gente? É um rato. É um rato. Aí, ó. Tá vendo? É isso aí. E é do senhor? É lógico, o rato não, que é o Astolfo. Esse é meu. Gente, tadinho, ele viveu tantos anos comigo, aí eu empalhei ele, tá? E ele agora... Vocês assistiram aquele filme lá... Como é que é? A Espera de um Milagre? Esse é aquele ratinho do filme, gente. Ai, que bonitinho. Ele era um rato mesmo, tá? Eu empalhei. Gente, é isso aí. Muitas vezes, a gente não encara os nossos medos. E pelo fato de a gente não encarar os nossos medos, a gente esquece de colher as doçuras que estão por trás daquele medo, né? Então, seu Antônio saborear o chocolate do medo aí, né? Então, é isso, gente. A proposta da gente é isso. Vamos reavaliar os nossos medos, vamos buscar a ajuda, a proteção dentro aqui do portal ou de uma outra casa idônea que tenha consigo, tá, as bases da doutrina, das obras básicas. Vamos procurar isso, vamos ter confiança, tá? As dificuldades estão aí, a gente está para superar, mas não vamos temê-las, tá? Se o medo existe, vamos trabalhar junto com ele. Por final, tem uma historinha que muitos de vocês sabem. Um sábio estava voltando de uma cidade e se deparou com a peste. Ele olhou para a peste e a peste falou: estou indo na sua cidade. Falou: puxa vida, eu vou te pedir um favor, não leve muitas pessoas não. Falou: você tem uma cidade aí com 5 milhões de habitantes, eu vou levar 500 mil, tá bom? O sábio olhou e falou: olha, é seu trabalho, tudo bem, que seja pelo menos, pode ser os 500 mil pessoas. E o sábio seguiu a sua jornada e voltou. No que ele voltou, ele se deparou com a peste, só que atrás da peste tinha 1 milhão de pessoas. O sábio olhou para a peste e falou: poxa, peste, eu tinha combinado com você que você ia levar apenas 500 mil pessoas com a peste. Ele falou: eu levei 500 mil pessoas, eu levei, tá? Mas as outras 500 morreram de medo. Então, não vamos fazer isso. Não vamos ser como as outras 500 mil, morrer de medo. Vamos ter confiança. Tá bom, pessoal? A proposta é essa. Obrigado, Domingos, pela oportunidade. Ô, seu Antônio, não tem, só tem um só, seu Antônio, não tem outro. O senhor quer mais um, seu Antônio? Pois não, seu Antônio.
Sim, seu Antônio. Sim, seu Antônio. E a gente, infelizmente, às vezes, não os nossos pais, alguns pais colocam já nas crianças, como o exercício que o Pedro mostrou aqui, aquilo foi um fato realmente científico com aquele menino, aquela criança. Aquela criança, o Pedro não falou, mas depois eu fui pesquisar, ela morreu com 6 anos de idade com hidrocefaleia. Mas eles não souberam explicar se foi em decorrência do experimento. Mas alguns pais dizem, ó, Deus castiga. A gente traz isso daí. Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. E fica, seu Antônio, semelhante ao experimento que fez com o Albert, quando batia o sino e ele tinha exposição. Tá? Então a gente faz associação daquela situação que assustava a gente com o Deus punitivo, por exemplo. E ele vai castigar. Então a gente tem medo. Então você ter medo de Deus é uma coisa, respeito, amor é outra. Então nós não temos que ter medo de Deus, porque Ele não vai nos castigar. A gente tem que ter respeito e amor, São Antônio. E é bem isso mesmo. E muitas vezes a gente usa dessas estratégias porque o medo é alguma ferramenta de estratégia muito grande para comando das outras pessoas. Nós temos, às vezes, chefes, temos pais, temos esposas, maridos, que usam desse artifício para nos amedrontarem. Então a gente não tem respeito pelo nosso chefe, a gente não tem empatia, a gente tem medo. E isso não é bom. A gente tem que ter o respeito. As pessoas não podem lidar com esses aspectos com a gente. Eu não quero ser um tirano para o meu subordinado. Não, eu quero que ele me respeite pelo conhecimento, pelo aquilo que a gente transmite. Não ser um tirano, né, Sr. Antônio? Bacana. Pessoal, um beijo no coração de vocês, uma ótima noite, um excelente final de semana. Estaremos aqui novamente amanhã, no sábado, domingos.